Diretamente de Nova York, hoje, dia 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve a maior baixa da história. A mesma vinha diminuindo desde 1920, mas particularmente esse ano teve seu menor número. A queda foi ocasionada por conta do aumento de ações que começaram a cair. Se o valor das ações de uma empresa está desabando, o empresário tem medo de investir capital nessa empresa. Se ele investe menos, produzirá menos. Se produz menos, então não há motivo para tantos desempregados, o que leva o empresário a demitir o pessoal. Muitos empresários não sobreviverão à crise e foram à falência, assim como os vários bancos que emprestaram dinheiro e não receberam o empréstimo e faliram. De investidores que quiseram vender as ações, mas ninguém queria comprar. Hoje, quinta-feira, ficou conhecida mundialmente por ser a Quinta-feira Negra. Em Londres, a queda da Bolsa de Valores de Nova York teve impactos desastrosos. Trouxe medo, desemprego, falência. Milionários descobriram de uma hora para outra que não tinham mais nada, e por causa disso, muitos deles se suicidaram. O número de mendigos aumentou. A Bolsa de Valores de Londres também quebrou. Bom dia! Hoje, 86 anos após a queda da Bolsa de Valores de Nova York, crise de 1929 sendo o tema da nossa entrevista e o desenvolvimento da indústria brasileira, damos início trazendo aqui em discussão se é realmente correto afirmar que existem pontos positivos sobre a economia brasileira, desenvolvendo a indústria, um evento tão desastroso para a economia mundial. Estamos aqui com a Daniele, professora de Geografia da USP. Bom dia. É verdade. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York teve um grande papel na industrialização brasileira. Qual o contexto do Brasil antes do rompimento da Bolsa? A economia do Brasil era muito dependente das exportações de um único produto, o café. Entre os anos de 1894 a 1930, o presidente da República foi eleito pelos paulistas, barões do café, no mandato, e outro pelos pecuaristas mineiros. E como este contexto foi prejudicado pela queda? Em 1929, a quebra no mercado acionário do mundo provocou uma forte queda nos preços internacionais dos commodities. O Brasil era fortemente dependente da exportação de café e tinha uma enorme dívida externa, que precisava ser financiada com essas vendas. Além da queda dos preços, a crise provocou uma diminuição na renda e no consumo como um todo, prejudicando ainda mais a venda de café. E em números, qual foi esse impacto? As exportações do produto, que chegaram a 445 milhões de dólares em 1929, caíram para 180 milhões de dólares em 1930. A cotação da saca no mercado internacional caiu quase 90% em um ano. E o governo solucionou esse problema? Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou uma grande parte de estoque de produtos e queimou 800 milhões da saca do produto. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador. A crise teve apenas impactos econômicos? Não, a crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões de concentrações dos diferentes grupos urbanos e das oligarquias presentes em outros estados. Se almejava o controle político no Brasil. E como ficou o cenário político? O que aconteceu, então, foi que o poder no país foi deslocado para o gaúcho Getúlio Vargas, que se tornou presidente da República após a Revolução de 1930. Do ponto de vista político, a crise foi importante porque desviou o foco do poder de Getúlio Vargas para o projeto de industrialização. E o café, ele foi abandonado? O novo presidente sabia que, mesmo com o fim das oligarquias paulistas, o café não podia ser deixado de lado. Assumiu então uma nova política de defesa cafeicultora na tentativa de equilibrar os preços e evitar a superprodução. A Grande Depressão, porém, dificultou os esforços do governo para ajudar o café e somente no final da década de 1930 o café começou a recuperar os bons preços no mercados internacionais. No próximo bloco, como as guerras mundiais influenciaram no desenvolvimento da indústria brasileira. Recebemos aqui a Larissa, também professora de Geografia da USP.
Bom dia. É verdade que as guerras mundiais, um momento tão marcante da história e conflituoso do mundo, influenciaram ao desenvolvimento da indústria brasileira? Como isso ocorreu? Bom dia. Isso foi uma realidade sim. Uma das características das indústrias que foram criadas desde a Primeira Guerra Mundial é que muitas delas fazem apenas a montagem de peças produzidas e importadas do exterior, só diárias das matrizes estrangeiras. No início da Segunda Guerra, o crescimento diminuiu porque o Brasil não conseguia importar os equipamentos e máquinas que precisava. Isso resulta a importância de possuir a indústria de bens de capital. Ao final da guerra, já existiam indústrias com capital e tecnologia nacionais, como a indústria de autopeças. Como isso se deu na Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial representa para a industrialização brasileira um momento de desenvolvimento acelerado. Por ser o Brasil geograficamente complexo, com as unidades distintas e muitas vezes pobres, representava um mercado interno insuficiente. Somente através de medidas fiscais e protecionistas de certos governos pôde-se localizar uma indústria caseira nos fins do século XIX e XX de certo modo eficiente. Com a guerra, dificultam-se as importações de produtos, incentivando o surgimento de novos ramos das indústrias. Por ser esse um processo de transformação das indústrias de certas zonas geográficas, é um processo lento. Então, a expansão é liderada pelas regiões sul e leste, que é nas regiões no momento mais desenvolvidas. Foi semelhante na Segunda Guerra Mundial? Não. Os eventos de acumulação capitalista são de aplicação de pequeno capital e do baixo salário, que crescia além dos lucros normais, pela inflação e pela aplicação de parte do lucro de café, devido à proibição dos seus recursos em 1902. Depois de 1914, surgem as grandes indústrias e uma concentração operária. Dá seus primeiros passos à indústria pesada e vai ocupar parcialmente o mercado que demanda uma autossuficiência, somente alcançada no período de Segunda Guerra Mundial. Todas as classes concordaram? As classes dominantes não apoiavam essa expansão, por ser formada principalmente de proprietários de terra e latifundiários. A indústria só superará a atividade agrária após a Segunda Guerra Mundial. Então a guerra não trouxe impactos negativos? Não, pelo contrário. Devido à guerra, ocorrem grandes dificuldades fiscais, levando o país a uma inflação acelerada, onde a moeda circulante ultrapassa a casa de 1 milhão de contos de réis. O presidente Epitácio Pessoa adota uma política de baixa cambial em 1919. Com esta situação, aumenta as reivindicações operariadas e pequenas burguesias com relação ao custo de vida e moradia. Esse governo foi o último que tentou uma política anti-industrialista. Os governos posteriores tiveram que reconhecer a industrialização que o Brasil necessitava.